Boa tarde, pessoal. Conforme prometido, hoje é o dia do nosso bate-papo aqui informal na nossa live para expormos quais são os reflexos da Covid aí no direito de família. Recentemente a gente teve uma live aqui com a doutora Priscila Moreira Marcondes, a qual falou sobre as questões trabalhistas e quais foram os reflexos jurídicos nas relações de trabalho. Então hoje a gente vai expor um pouquinho para vocês como fica o direito da família, as questões da pensão alimentícia, questões como o direito de visita nesse momento aí do Covid com essas questões de isolamento social, tá? Então, para isso, eu chamei aqui para participar conosco dessa live a doutora Viviane, que atua aí já por muito tempo no direito, tem uma prática inenarrável em relação ao direito, para que ela possa expor também um pouquinho para vocês esse cenário, como é que está esse cenário agora em relação à Covid, tá? Vou esperar ela entrar aqui para chamá-la. Vamos ver se eu sei chamar também, né? Porque é a primeira vez que eu estou usando. Cadê? Vamos acenar. Vamos ver. Vamos lá. Cadê ela? Doutora, pode vir? Estamos te aguardando. Aí, pessoal, quem tiver... ela tá aqui, ó. Quem tiver dúvidas, alguma coisa, né, que tiver algo que seja pertinente, pode mandar aí nos comentários que a gente vai tentar respondendo aí durante a live, tá bom? Cadê a doutora? Aí. Será? Aí. Estou aqui. Boa tarde, Suelen, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Tá me Vamos na ouvindo luta. bem? Tô ouvindo. Você está me ouvindo? Tô sim. Então Então aí, tá né? bom. Primeira vez que a gente utiliza esses meios, né, doutora? Pagando mico aqui, já ouviu? Tá certo, a gente tem que se modernizar, né? Veja Levar só. a informação para as pessoas. Para evitar que a gente caísse aí nas redes sociais, eu até tranquei o escritório para que não passe nenhum bebê correndo atrás, nenhuma babá atrás, porque senão a gente vai ficar aí nas redes sociais. Opa, tá tocando o telefone. Não? Tocou aqui. Tá Então me vamos lá, ouvindo? Tá. doutora. Bom, para quem não conhece essa doutora Viviane, a nossa parceiraça aí que atende na advocacia no Brasil inteiro, né, doutora? Atendo o país inteiro, né? Na Quantos anos de verdade, eu fico em profissão? Bauru, interior de São Paulo, 300 quilômetros da capital, mas eu atendo não só aqui Bauru e região, mas eu faço serviço no país todo. Lembro-me que acho que foi o ano passado, ano retrasado, você esteve aqui em Campo Largo, né? Campo Magro? Não lembro. Isso, foi. Não, foi em Ponta Atendendo. Grossa. Ponta Grossa. Sabia que Ponta era região Grossa, metropolitana. isso, E me é. diz uma coisa, doutor. Oi, pode falar. Não, pode falar. Me diga uma coisa, vamos lá. Como está aí o cenário em relação a essa Covid em Bauru e em São Paulo? Então, aqui a situação está bem crítica, né? Porque o estado de São Paulo é o estado que mais tem casos de Covid-19. Né? Aqui na minha cidade a gente já teve uns 10 óbitos, bastante casos suspeitos, tá? Então tá tudo fechado, né? O comércio está fechado, só está funcionando mesmo as atividades essenciais, como supermercados, padarias, farmácias, as pessoas estão optando pelo serviço de delivery, né? Uhum. Nós, advogados, estamos atendendo apenas online ou via telefone, WhatsApp, então está tudo assim, muito estranho ainda. Mas tem muita gente ainda que não está fazendo isolamento social, né? A gente sempre tem uma porcentagem, até hoje eu li no jornal da cidade aqui que nós estamos com 46% de isolamento social apenas. E o ideal seria chegar em 60% para tentar achatar a tal da curva, né? Eu não sei como que está aí em Entendi. Curitiba. Então, na verdade, hoje, na semana. Hoje é sexta, né? Na quarta-feira, o Isso. prefeito se manifestou aqui dizendo que ia
tentar abrir o comércio e, de fato, hoje, alguns pontos do comércio aqui estão já Tá trabalhando. funcionando. Sim, só que a gente precisa, em qualquer local público e dentro do comércio, enfim, utilização de máscara, né? Daí tem uma série lá de requisitos para poder deixar o comércio aberto certinho. Mas a gente já Sim. voltou aqui. Aos poucos Ah, estamos é? voltando. Que Mas bom, ainda né? passo. Precisa, porque a economia do país está sofrendo, né? Exatamente. Mas pelo lado, muita gente ainda contra, né, doutora? Muita gente ainda a Sim, favor do isolamento total, mas a gente sabe que, principalmente a gente na advocacia, está sofrendo com isso também, né? Não temos sim, todas as condições de ir profissões, até é. fórum, às vezes, eventual aí, despachar com o juiz, embora a gente ainda tenha alguns mecanismos, mas está bem delicada a situação. Sim, exatamente isso. Mas vamos Vamos lá, doutora. rezar, né? Enquanto isso, vamos É, tentando resolver os conflitos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos de família, como ficou a situação das famílias, dos pais separados, visitações, pensões, né? é. Nesse período aí da pandemia toda, da quarentena, porque tiveram algumas alterações na prática, né? Disso aí. Eu só queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite de vocês e para quem é de Bauru e região e não conhece a a doutora Suelen é uma grande parceira que eu tenho em Curitiba já faz alguns anos, né? Então a gente já trabalha junto há um bom tempo. Então, e ela é Exatamente. especialista na área de família, né? Escreve no Obrigada, jornal doutora. Rebouças, em Isso, Curitiba, colunista. colunista, né? Eu me Isso. sinto muito orgulhosa dessa parceria, do seu trabalho aí em Curitiba, viu? Obrigada, imagina. Doutora, agora me responde uma coisa. Em época de Covid, é proibido amar, doutora? Como é que estão as nossas situações, as nossas relações? Não, amar não é proibido, né? Amar não. Não. Mas, assim, tem muitos pais separados que estão aproveitando dessa situação para criar conflito, para dificultar, né, a relação do pai com a criança, ou da criança com a mãe, dependendo com quem estiver, mas, ou às vezes até com os avós, né? E é o Uhum. que a gente chama da alienação parental. Então, eles estão aproveitando. Por quê? A ideia é que as pessoas tenham o quê? O fórum está fechado, os prazos estão suspeitos. Então, se eu Uhum. proibir meu filho de passar o fim de semana com o pai, porque eu não gosto do pai, o que vai acontecer? Ah, nada, porque o Ok. fórum está fechado, não vão fazer nada comigo. E não é bem assim, né, Suelen? Então, Uhum. tudo tem um retorno. O fórum está com os prazos suspensos, mas as atividades internas do fórum continuam. Né? Então, quando a gente precisa de uma medida urgente, uma medida cautelar, ou não descumprimento de uma determinação legal, então precisa tomar cuidado, porque isso tem como ser resolvido no judiciário, né? Então, nós, advogados, estamos aí para auxiliar essas pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Então, a orientação que a gente tem, a princípio, falando já de visitas, né? É que o que a gente tem que privilegiar é sempre o bem-estar do menor. Então, Um bem-estar. é lógico que com o isolamento é mais difícil a gente sair, né? Então, aí fica a pergunta: e as visitas? Elas são E essenciais ou não? Né? com certeza, né, doutora? A gente sabe que além do direito do pai, isso é um direito da criança ter o acesso, né, e a convivência com Sim, o progenitor. exatamente isso. Seja a criança morando com o pai ou morando com a mãe, ou vice-versa, né? Hoje mesmo eu estava peticionando numa execução que é a mãe que estava sendo executada, né? Que é o pai Uhum. que vive com a criança e a mãe estava sendo executada. Então, nesse caso, essa mãe tem direito de ver a criança ou não tem, né? Então, a princípio tem. Né, a gente entende que existe essa possibilidade da criança estar tendo contato com o pai ou com a mãe, com aquele responsável que não reside com ela. Uhum. Mas a gente tem que observar o quê? O cuidado hoje em dia, principalmente o cuidado sanitário. Por É. quê? Se de repente essa mãe, a criança mora com o pai, mas vai fazer uma visita para a mãe, essa mãe é médica,
ela está direto no hospital, ela está direto em contato com pessoas com o Covid. Então, ela pode trazer muito mais riscos à saúde da criança do que a criança ficar com o pai, né? E não visitar a mãe. Então, ela vai ter contato com essa mãe através do quê? Através do WhatsApp, através das teleconferências, através de Skype, outros meios, né? Então, a gente precisa observar isso, se esse convívio não vai trazer risco à saúde da criança. Também as crianças que têm problemas de saúde. Então, problemas de doenças respiratórias, tem crianças que são diabéticas. Então, será que se, por exemplo, ficar transitando com essa criança de uma casa para outra, transitando de uma cidade, porque às vezes tem criança que o pai mora numa cidade e a mãe mora em outra, e aí ela precisa ficar circulando entre uma cidade e outra. Será que esse trânsito é seguro para essa criança? Né? Então, hoje, a gente tem que priorizar a segurança do menor, ver o que eles podem, o que é mais seguro para eles, né? O que você acha? Tô ouvindo, a senhora? Ah, então tá. Tá. Embora a gente saiba que a criança não está ali na zona de risco para ser contaminada, a gente sabe que ela pode contaminar, né? Então é muito importante levar isso em consideração. E aquela questão também que o interesse dos pais não pode se sobressair em relação ao interesse da criança, não é? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Recentemente a gente teve um caso aqui, doutora, que até quero trazer para expor para a senhora, de uma criança que saiu, na verdade, de um acolhimento. Daí a tia paterna estava enquanto guardiã da criança e a avó materna tinha o direito de visitas. Só que essa avó residia num lugar insalubre, com outros adolescentes que eram usuários de várias outras coisas, e essa tia que estava com a guarda evitou, nesse momento agora de pandemia, evitou que a criança fosse, levando em consideração o interesse do menor, né? Enfim, resumo da ópera, a avó entrou com a ação, alegando ali o cerceamento dela do direito de visitas e uma suposta alienação parental. O que o pessoal às vezes não entende é justamente isso, né, doutora? Que não é uma questão, a gente partindo da boa fé, né? Que tá todo mundo de boa fé, levando-se em consideração que você está preocupado com o menor. Entrou alegando a questão da alienação parental mesmo, que de fato não estava acontecendo, porque na residência da progenitora materna existia um risco para a criança, e ela, para evitar, até porque ela estava com a guarda, a responsabilidade toda dela, para evitar que essa criança tivesse algum tipo de contágio, não permitiu o direito de visitas. E às vezes o pessoal não entende isso, né? É exatamente isso. As pessoas têm que saber separar, né? O que é realmente a má-fé e o que é em benefício da criança, né? Então, às vezes, os pais têm atritos, têm birras, e aí acabam prejudicando o menor, né? Então, hoje, a gente todo mundo quer ter contato com os familiares, com as pessoas que a gente ama, mas a gente tem que priorizar, ver se realmente isso vai ser benéfico ou não. Então, assim, se chegar a ter um problema a esse ponto de que o pai ou a mãe vai bater o pé, que quer porque quer, e a criança às vezes tem algum problema respiratório, tem algum problema de saúde, não pode sair, não pode circular, se expor ao Covid, então o que a gente vai fazer? Vai ter que entrar com uma ação judicial para tentar discutir isso daí e estabelecer essas regras judicialmente, porque infelizmente tem pessoas que só funcionam com base, né, do que ficar determinado no juiz. A gente já chega para mim falando assim, olha, eu só vou fazer se o juiz mandar. Então, é bem por aí. Então, a gente tem que entrar com essas medidas, se for o caso. É até importante, assim, ressaltar a imagem, a figura do advogado nessa relação, né, doutora? Para evitar a potencialização de conflitos. Tentar conversar... se tiver eventualmente um outro advogado, né, conversar com outro advogado, expor a situação, o fato concreto, e evitar de levar mais essa demanda para o Poder Judiciário, que a gente já sabe que está atolado de processos. Principalmente na vara da família, a gente tem aqui processos que demoram ali meses para ter uma tramitação, um estudo psicossocial.
E daí vai muito do Sim. perfil também do advogado ali de evitar esse tipo de conflito, né? Sim, exatamente isso. Na verdade, eu não sei, eu tenho um perfil conciliador, né? Então, eu trabalhei muito tempo no Tribunal de Justiça como conciliadora e eu, assim, entendo que é melhor a gente entrar numa composição do que a gente ficar discutindo, né? Muitas coisas, porque às vezes eles acabam misturando sentimentos pessoais É, e acabam jogando isso em cima da criança. Então, eles usam a criança como se fosse um joguete ali entre eles. É a o moeda meio de de troca. provocar a outra parte, né? Então, a gente precisa sempre estar observando isso. Tomar cuidado e tentar sempre manter um acordo. Eu queria falar um É, pouquinho sobre a guarda compartilhada também, como que vai ficar a situação das visitas nessa situação. A gente sabe da guarda compartilhada e quando a criança ela tem uma residência fixa, né, com um dos pais, ou a mãe ou o pai, e o outro genitor tem uma participação muito ativa na vida dessa criança. Então, participa das decisões escolares, decisões médicas, de todas as decisões da vida da criança. E existe a guarda alternada, que muita gente confunde também com a compartilhada, que é quando a criança passa um período com a mãe e depois um outro período com o pai. Né? Porque, por exemplo, se a criança fica de manhã, durante o dia, com a mãe e dorme na casa do pai, isso é a guarda alternada. Nesses casos agora, nós temos também que observar o que é melhor para o menor, o que é menos arriscado, menos perigoso. Se é melhor, então, ele ficar na casa daquele genitor que ele já se encontra, ou ele ficar na casa do outro, porque aquele genitor que mora com ele tem algum problema de saúde, tem que Uhum. sair para trabalhar. Então, é lógico que pode fazer as visitas, podem ser feitas, mas sempre com todos os cuidados de higiene em casa, deixar o sapato para fora, chegou em casa, tira toda a roupa, põe para lavar, troca de roupa, toma um banho. Por quê? Para você evitar o contágio. Porque se Uhum. nessa transição aí da criança sair de uma casa para ir para outra, se por acaso ela vier se contaminar, imagina como vai ficar o outro genitor, né? Porque aí já é um motivo maior para briga, mais um Uhum. motivo para discussão. Então, a gente precisa estar evitando o máximo possível. E estar ampliando, né, o contato com a criança através do telefone, do WhatsApp, Redes das sociais, né, imagens doutora? de vídeo, né? Uhum. Porque tudo isso daí facilita mais o contato para matar saudades. É o que a gente está fazendo, por exemplo, eu não sou separada, mas eu tenho meus pais, né? Então eu tenho saudades deles, eu tenho vontade de vê-los, mas às vezes não dá, por quê? Por causa do isolamento. Então a gente tem que ver o que é melhor. Então, no caso deles, são idosos, é melhor eu não me aproximar, porque eu posso levar a doença De para eles. risco. Né? Então, é a mesma Aham. coisa com as crianças. Então, a gente tem que estar sempre tomando esse cuidado. Você quer falar um pouquinho Perfeito, sobre a doutora. pensão? Então, era esse o ponto que eu ia entrar agora. Pensão alimentícia. Você sabe, né, doutora, que a gente já recebeu aqui inúmeras mensagens justamente em relação à pensão alimentícia. Por É, quê? Como a gente estava falando, a gente parte da boa fé, certo? Muitos pais trabalham aí autônomos, são informais, certo? Por exemplo, trabalham com vendas, enfim. Só que também tem muita gente já se utilizando dessa situação, né? Recentemente, uma cliente nos procurou aqui que a pensão alimentícia era para ser paga até o dia 5 de abril e o senhor não tinha pago ainda. Foi pagar no dia 14. E detalhe, ele é, continua trabalhando normal, ele não teve nenhuma alteração ali na realidade financeira dele. E aí, para aqueles pais, doutora, que exercem aí uma atividade informal, que estão sofrendo aí os reflexos dessa Covid, vale a pena entrar, tentar uma revisional para então, postergar, parcelar? eu acho assim que a primeira opção é tentar um acordo com a parte contrária. Por quê? Porque isso vai agilizar, né? Principalmente por causa dessa fase que o judiciário está aí com os prazos suspensos, a gente está com dificuldade
de acesso, apesar de ter um trabalho interno dentro dos tribunais, dos fóruns, mas se a gente levar um acordo pronto, somente para o juiz homologar, vai sair muito mais rápido do que se a gente for deixar tramitar uma ação revisional inteira. Não que não possa entrar com a revisional, eu estou dando a opção do que é mais fácil. Então, entrar em contato com a parte contrária e falar abertamente, olha, eu estou com meu contrato de trabalho reduzido, eu estou com meu contrato de trabalho suspenso, eu fui dispensado, está aqui meu termo de rescisão, está aqui minha carteira de trabalho, então eu preciso negociar essa pensão alimentícia, né? Então, porque eu não tenho condições de pagar. Então, o que nós vamos fazer? Quando acontece isso, aí, fazendo o acordo, põe no papel e informa o juiz. É bem mais simples. E o juiz vai homologar esse acordo e já passa a vigorar. Porque mesmo nessa situação de exceção, de quarentena, da crise econômica que nós estamos vivendo, não há a possibilidade de ser totalmente exonerado do pagamento da pensão alimentícia. O pai ou a mãe que paga a pensão não pode parar de pagar. Por quê? Porque o pai ou a mãe, de um jeito ou de outro, vai comer. Não importa se ela vai comer arroz com vinagre ou se ela vai comer arroz com camarão, não interessa. Ou ela vai comer. E a criança vai precisar comer também. Então, nós temos que manter essa alimentação da criança, né? Então, precisa ter essa contribuição. Então, é muito importante isso. Porque o pessoal está achando que por conta... Pode falar. O pessoal acredita que por conta dessa suspensão, dessa paralisação, isolamento, a pensão alimentícia automaticamente também foi suspensa. Mas não é, não pode se deixar de pagar, né, de forma alguma. Não, porque não isso pode vai deixar. ensejar o direito de execução. E a mãe vai entrar com a ação no Poder Judiciário para executar. Sim, sim, com certeza, né? Agora, se você não conseguir fazer um acordo com a parte contrária, então aí teria que entrar mesmo com ação revisional, mas comprovando que houve redução salarial, que houve uma justificativa, né? Trabalho, que houve perda do poder financeiro. Por quê? Sempre vai ser observado o binômio necessidade e possibilidade, sempre assim. A regra não mudou para os alimentos, né? Então, temos que observar isso sempre. Então, é muito importante. Agora, quanto às pensões em atraso, as pessoas têm que tomar cuidado. Porque pode ser que agora elas não vão pagar esse mês, não vão pagar mês que vem. Bom, a gente sabe que a partir de uma pensão em atraso já pode executar. Só que, antigamente, né, na lei normal, vamos dizer assim, na lei, ele fala sobre a prisão, possibilidade da prisão no caso de ausência de pagamento. Só que agora tem uma decisão recente aí, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Que a prisão agora, ela vai ser domiciliar. Por quê? Para evitar justamente o contato com os demais presos, aglomerações, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Suelen? Eu até estava lendo um pouquinho mais hoje de manhã, né, para a gente vir bem instruída aqui para a nossa live, e é justamente isso. Aí, às vezes, a mãe vai tentar vai executar pelo rito da prisão, e não vai ter nenhuma medida coercitiva eficaz. Por quê? Existe essa decisão do STJ em que os presos ali, devedores de pensão alimentícia, necessariamente irão cumprir o regime de prisão domiciliar. Exatamente isso. Certo? Então, às vezes, a gente tem que ponderar, né, doutora, até onde que é válido você acionar o Poder Judiciário daí para executar uma pensão alimentícia. Às vezes, uma pensão, né, atrasada, um valor atrasado, o tempo que você vai levar, por mais que você peça ali questões, uma liminar ali numa revisional, alguma coisa assim, a gente sabe que isso aí vai levar um tempo porque o Poder Judiciário está atolado, né? Sim, com certeza. E você sabe que ontem eu peguei uma ação de uma execução de pensão bem alta, coisa assim de 100 mil para mais, e o rapaz falou, não tem condições de pagar, não sei, virou uma bola de neve, não consegui pagar, e você sabe que eu fiquei pensando, eu falei para ele, olha, ele falou, vou ser preso, eu falei assim, olha, vamos aproveitar, porque agora é o momento da prisão domiciliar. Então, aí você fica preso agora, né? Porque é melhor ficar preso em casa do que ficar preso na cadeia. Com certeza, veja. Então, verdade. Talvez, eu estou falando em tom de brincadeira, mas muita gente talvez vá pensar dessa forma.
Por quê? Porque daí você não vai pagar, né? Essa dívida ela passa a ser pena de prisão. E aí, às vezes a pessoa não tem bens, então acaba ficando uma dívida morta, né? A pessoa tem o crédito, mas não vai receber. Então tem que tomar muito Todavia, cuidado com isso, mas há uma possibilidade, né? e tem que pensar também que existem juros, né? Cedo ou tarde, isso aí vai Sim, esses chegar, né? valores Juros, vão correção. subindo, vão ser atualizados. Mas são coisas que podem realmente acontecer agora nesse momento. Então, assim, mas a orientação geral é o quê? É sempre procurar pagar em dia a sua pensão alimentícia. Se não está conseguindo pagar, vamos tentar negociar para rever os valores. Se não conseguir através de uma negociação amigável, então procurar o Poder Judiciário, entrar com uma ação revisional de alimentos, né? Para a gente poder tentar diminuir isso e minimizar. E pode ser reduzido também o valor somente durante o período da quarentena, enquanto durar a pandemia. Depois volta ao estado normal. Eu não preciso entrar com um pedido já para falar para o juiz, olha, eu não vou pagar um salário mínimo, mais de pensão, eu vou pagar 30% do salário mínimo. Né? Não é isso para sempre. Isso é somente durante o período que nós estamos vivendo. Né? Então, isso é possível. Perfeito. Doutora, a doutora viu alguma situação aí, algum reflexo no direito sucessório? Recentemente eu li que parece que aumentou aí, aqui, pelo menos aqui no Paraná, eu vi uma reportagem aqui no Paraná, que aumentou em 70% a lavratura de testamento. Ah, sim, testamento, sim. Aliás, não só o testamento, como o seguro de vida, né? O pessoal tá fazendo muito. Porque Então, o pessoal tá com medo, né? Não sabe o que vai acontecer. Eu acho assim, o testamento é muito válido para qualquer pessoa, em qualquer idade. As pessoas têm muito medo, né, de falar sobre testamento, porque tem aquela coisa, vai atrair a morte, não quero morrer, alguma coisa assim do tipo. Ninguém quer morrer, lógico. Mas a gente tem que saber que a gente não é eterno e que a gente precisa ter uma organização, pelo menos, do que a gente pretende fazer com o que a gente adquiriu durante a nossa vida aqui. Né? Então, precisa dar um destino para essas coisas. Se a gente deixar para a lei resolver, deixa os herdeiros lá, vão se pegar depois, né? No inventário, no arrolamento. Mas, se a gente puder estar fazendo esse planejamento antes e deixando tudo determinado no testamento, aí sempre fica mais fácil. Então, realmente tem tido uma procura maior mesmo. doutora, deixa eu te falar uma coisa que eu vi aqui no Estadão. Deixa eu ver de quando que é essa reportagem. 4 de abril de 2020. Eu não sei se a doutora chegou a dar uma lida. Olha só, casos recentes. Ó. Nas últimas semanas, tivemos notícias da realização de um casamento por meio virtual. Calcule. A alternativa encontrada pelo juiz de direito Clécio Bezerra, da primeira vara de família e registros da comarca de Recife. Olha, interessante. Eu sei que aqui na minha Casamento cidade virtual, doutora? Então, não sei como que ele está fazendo, né? Assim, acho que a assinatura vai ser eletrônica, né? Não, ó, aí Mas aqui aqui diz, ó, na minha foi cidade, feito os casamentos civis estão sendo realizados por conta dos proclamas, porque tem o prazo, e aí as pessoas precisam, né, cumprir esse prazo, porque senão tem que ter entrado em toda a papelada de novo, e o pessoal só está adiando o casamento religioso e a festa. Mas o civil estão fazendo, lógico, com todos os cuidados, né, com máscaras, álcool gel, mas está sendo normal. Mas essa ideia é muito interessante. Né? Aquele assim, ó, Eu acredito feito... assim que daqui para frente essa virtualização das atividades, a prestação de serviços, ela vai aumentar muito. Eu acho que, por exemplo, eu estava vendo aqui no TRT2, então eles estão na discussão a respeito das audiências serem virtuais, né, para poder agilizar os processos. E eles estão viabilizando os meios de como isso será feito. Aí, umas colegas que fazem bastante diligência já ficaram preocupadas. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Se, né, a gente vai fazer mais diligência? O Sejusc aqui também já está com a ideia também de colocar tudo virtual. Então, assim, eu particularmente acho que esse serviço da diligência, eu acho que com o tempo ele vai diminuir, ele vai acabar. Por quê?
porque as pessoas vão realmente ter que se adaptar a fazer audiências eletrônicas, né? Eu não sei como vai ser viabilizado isso, mas isso é uma tendência, isso vai acontecer. Então, cada Me diga vez uma. mais, o contato vai ser através da Uhum. internet, porque a gente não sabe até, então não tem previsão de cura, não tem previsão de vacina, ninguém sabe nada, quer dizer, a China já está lá Tudo muito em incerto. quarentena desde o final do ano passado, e até agora também ninguém voltou à vida normal, então eu acredito que isso vai ser uma tendência. Mas essa questão aí de fórum virtual, doutora, eu não sei se aí em Bauru foi instituído, mas aqui nós temos já o fórum virtual para matéria bancária. Ah, Então, não, aqui não tem. eles abrem, na verdade, assim, né? Acontece ali, mas dificilmente tem um conciliador ali, daí eles intimam as partes para se manifestar no processo, mas a gente quase não vê muita eficiência e eficácia no fórum virtual. Eficaz. Mas já foi instituído aqui. A gente tem em matéria bancária, já tem um fórum virtual. Que legal, tá vendo? É uma modernidade, é uma opção, né? Eu A acho gente que é um avanço. vamos nos reinventando, né? E, inclusive, recentemente o Projude colocou aqui também uma opção da gente poder agora colocar vídeos e áudios aqui nós mesmos, sabe? Sem ter a necessidade de levar o CD até a vara. Então agora a gente já Sim, pode colocar tudo direto aqui. E automaticamente a tendência é essa, né, doutora? A gente se reinventar agora e utilizar os meios eletrônicos aí, as redes sociais, para conseguir executar o nosso trabalho, né? exatamente, exatamente. Nós vamos ter que nos adaptar, né? Não vai ter Tipo jeito, nós né? assim hoje, né? É, como Na hoje. nossa live. Mas, Exatamente doutora, isso. tem mais, vamos ver. Eu acho que, pelo que eu tava olhando, acho que a gente conseguiu abordar os principais temas do direito de família, né? Sim, sim, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né? Eu acho que aqui Aproveitar na aí. nossa. Aqui não, doutora. A gente tem feito bastante. Aí, opa, tá me vendo? Tô, Alô? Opa, tô alô? vendo, normal. Som. Então tá, deixa eu ver, doutora Priscila, tem alguma dúvida? Não, não, né? Hã? Então, Então então tá, tá, gente, doutora. eu agradeço o convite, viu? Estou à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem, a gente faz outra. Sim, vamos verificar aí no decorrer da próxima semana, para a gente ver se tem algum outro caso que seja relevante, que a gente precise Isso, se trazer alguém alguma tiver alguma informação para os dúvida, nossos quiser, clientes. né, alguma orientação, a gente vai trocando ideia. Então tá bom, gente, Perfeito. muito obrigada. Espera só um instantinho, doutora, que eu acho que vai ter. Acabaram de me mandar uma mensagem aqui. Peraí. Ah, Peraí. Mandar no zap. Cadê? O pedido de suspensão de visitas pode ser verbal ou precisa comunicar no processo? E aí, doutora? sempre é bom comunicar no processo. Esse negócio de boca não resolve, né? Então é Já sempre foi, bom né? A cor de documentar. cavaleiros foi lá atrás, né? Hoje em dia não dá mais para Hoje em dia acreditar já não nisso. existe mais, né? Então é bom Infelizmente. fazer por petição, pedir para o seu advogado informar o juiz, né, que as partes estão suspendendo as visitas nesse período, pelo menos durante a pandemia, tá? Para evitar. Perfeito. Então tá bom, doutora. Obrigada. Assim a Eu gente que encerra agora, agradeço. Isso. Um sexta-feira. abraço para vocês aí, viu? Bom final de semana para a doutora. Se precisar, sabe que pode contar conosco aqui. Muito obrigada por Obrigada. toda a explanação, por Eu todo que o apoio aí, agradeço. sempre que a senhora está sempre aí, sabe, no nosso coração. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada. Um carinho imenso trabalhar com vocês. Fiquem Ah, com Deus imagina, o aí. prazer Um é abraço nosso. para Amém. todos. Você também. Tchau. Obrigada. Tchau.